Jesus, amém? Nós vamos marcar a escritura, São Mateus 7, 24. Vamos marcar a escritura que o pastor irá usar nesta noite, né? Iniciando este culto de Santa Ceia, com muita gratidão no nosso coração, nós vamos cantar Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. 302 do nosso inário. Creio que é do inário antigo, né? Eu não sei se é o mesmo número do inário mais novo, mas vamos iniciar cantando. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Minha luz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, graças a Deus. 215, Elohim, Elohim, lama sabachthani. 215. Jesus Nazareno, pregado na cruz. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto em declínio, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai o seu Filho Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fazia sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai o seu Filho Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, a luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu
da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai o seu Filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Amém. Graças a Deus. Vamos pôr de pé. Nós vamos orar. Se você tem um pedido, faça a Deus neste instante, levantando uma de suas mãos, representando alguém ou por você mesmo. Vamos orar nesse instante. Maravilhoso e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos na Tua presença. Obrigado, Jesus, por este culto de Santa Ceia, de comunhão com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor no mais profundo do nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado de nós, o Senhor está olhando para a Tua igreja, para o Teu povo. E nesta hora, Senhor, oramos em favor de cada um dos Seus filhos, aqueles que estão aflitos, necessitados, precisando de uma ajuda do Senhor nesta hora, para a saúde, para a resolução de problemas, seja o que for. No nome de Jesus Cristo, nós colocamos na Tua presença agora. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Shalom. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz. A paz do Senhor, a paz, a paz, a paz. Aleluia, graças a Deus. Número 2, vamos cantar mais um hino. Número 2, há uma tumba aberta em Jerusalém. E depois da leitura, nós vamos cantar um hino, né? De irmã Silvana, irmã Lília, deixou o esplendor de sua glória. Depois da leitura da Bíblia. E depois, se houver tempo também, eu quero cantar 30 peças de prata, né? Com a irmã Silvana. Mas é se houver tempo. Vamos agora, então, número 2. Há uma tumba aberta em Jerusalém a testificar da ressurreição. Há uma tumba aberta em Jerusalém, a testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Esta tumba aberta em silêncio fala de Jesus que foi, prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crê. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive,
Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive. Foi para o céu e nos espera então. Isto nos dá força quando vem as lutas e em toda a labuta nessa vida aqui. De também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde um livre pranto à mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão de minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir, e todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar, e todos os eleitos que estiverem vivos, num piscar de olhos vão se transformar, e depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Amém. Graças a Deus. Somente crer. Vamos cantar somente crer. E após este corinho nós vamos receber o pastor João Luiz, né? Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Boa noite com Jesus, que Deus abençoe os irmãos. Para nós é mais um momento de alegria, privilégio de estarmos na casa de Deus. Cristo vive, Ele vive em mim, Ele vive em você. Amém.
Vamos colocar de pé para a leitura da Bíblia, conforme foi anunciado. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24 ao verso 27. São Mateus 4, ou melhor dizendo, São Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos até o 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, te agradecemos, ó Deus, por ainda o Senhor ter essa autoridade do ensinamento no nosso meio, ó Pai. Pois sabemos que é através destes ensinamentos santo, sagrado, ó Deus, o qual o Senhor deixou para nós, ó Pai, edificarmos a nossa fé sobre estes ensinamentos. É isto que fará nós sairmos desta geração tão pecaminosa, tão decadente, ó Pai. O que faz o pecado aumentar, ó Pai, é a incredulidade, Senhor. Mas nós estamos aqui, ó Deus, crendo no sacrifício do Senhor ali no Calvário, ó Pai, que elimina toda a incredulidade do nosso meio e faz a nossa fé levar a tal ponto, ó Deus, em que cremos na nossa transformação, ó Deus, porque a nossa alma já está transformada, porque podemos ver a Tua palavra como ela é, ó Deus. E nós pedimos, ó Deus, enquanto vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor aumente a nossa fé, alimente a nossa alma, ó Deus, assim como o Senhor tem nos dado alimento para o nosso corpo físico, ó Deus, tanta fartura que temos na nossa mesa material, ó Pai, o Senhor também tem cuidado de nós no espiritual, ó Deus. O Senhor tem colocado fartura para as nossas almas, nós podermos alimentar da Tua palavra, ó Deus, e sairmos fortes para a batalha da vida, ó Pai. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, ó Pai, e nos enche com Teu Espírito Santo. Te pedimos no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, vamos ouvir o hino, trio.
Glória a Deus. Muito bonito. Que Deus abençoe os irmãos. Continue assim. O irmão Brana, na mensagem Para Quem Iremos Nós vamos meditar um pouco nesta mensagem, nesta noite. Ele, no parágrafo 32, ele diz assim: agora eu anotei aqui em um pedaço de papel 7 razões, ou 7 razões pelas quais devemos vir a Jesus. Quero falar sobre estas 7 coisas pelos próximos 20 ou 30 minutos apenas. A primeira coisa, Jesus disse: eu sou o caminho. Agora há somente um céu, há somente um Deus, há um caminho para se chegar lá. Não há muitos caminhos, mas somente um caminho para se chegar lá. E Jesus disse: eu sou esse caminho. Agora nós tentamos fazer outros caminhos, nós tentamos dizer que há outros caminhos. Temos o caminho do credo e tentamos seguir isso. Muitos de nós em igrejas temos um certo credo que temos
nós temos que aceitá-lo ou executarmos. Sim, isso pode estar bem como cobertura de folhas de figueira, mas se você vai para o céu, você tem que passar por Jesus, porque Ele é o caminho. Não pode haver nenhum outro caminho para se ir ao céu, somente por Jesus. Enquanto lia isso aqui, eu me lembrei de uma experiência que eu passei uma vez. Eu estava na Transamazônica com um caminhão carregado e eu, novo, sem experiência na profissão, vi aquele tanto de caminhão atolado, carreta, gaioleiro, o boiadeiro atolado. E eu pensei, mas desci do caminhão antes de entrar nos atoleiros, olhei a beira da estrada, olhei todo mundo atolado. Eu pensei, não, eu vou passar aqui por fora da estrada, porque eu vou sair na frente e vai dar tudo certo. E o certo é que eu saí da estrada principal, entrei por um desvio e atolei no desvio. E estou lá atolado e ninguém me ajuda, ninguém me ajudava. Eu falei, meu Deus, agora o que eu vou fazer? O que eu vou falar para o meu patrão? Eu saí do caminho e atolei e ninguém me ajudava. Um senhor passou por lá, me viu lá e ele foi conversar comigo. Ele falou, filho, você é novo na profissão, você é inexperiente? Eu falei, essa é a minha primeira viagem para cá. Ele falou, dá para perceber mesmo que você não tem experiência, porque você está vendo que todo mundo está atolado na estrada? Eu falei, tô. Ele falou, pois é, se você, lá onde você está aí, ninguém vai parar para te ajudar. Mas se você ficar atolado no caminho, todo mundo vai ter que passar por ali. Então, um vai ajudando o outro, até sair lá na frente. Aí eu falei, tá. É vivendo e aprendendo. Na jornada da fé é da mesma forma. Se nós vamos errar, temos que errar no caminho. Se nós vamos falhar, nós temos que falhar no caminho. Quantas pessoas que nós temos encontrado na vida que diz assim, não, o dia que eu conseguir, eu volto. O dia que eu conseguir acertar isso, eu volto. Irmão, nunca vai voltar. É impossível, porque se você está no caminho, você está atrapalhando alguém, alguém vai ter que passar por ali, ele vai ter que te pedir uma mão de ajuda, você vai dar a mão de ajuda e ele vai sair e ambos no caminho prosseguiremos. Agora, se um sai do caminho, vai esperar a ajuda de quem? Fora da jornada, de ninguém. Ninguém vai ajudar, e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora, se você sai do caminho da verdade, você vai encontrar o que lá? Nada. Não existe nada que te possa tirar de um atoleiro humano, de fraqueza humana, a não ser Jesus Cristo. Agora, se você erra na fé, mas você está no caminho, na verdade, Deus vai te ajudar a prosseguir. Mas se tem que sair para esperar a ajuda de Deus fora do caminho, Deus nunca vai ajudar. Mas se você erra no caminho, você falha no caminho, tem alguém que está vindo atrás. E ele tem que te ajudar, porque ele tem que prosseguir, ele tem que passar. Eu lembro do pastor Joaquim falar assim, quando você tiver que falhar, tiver que errar, você vê que não vai conseguir prosseguir, deite no caminho e se atrapalhe alguém, que alguém vai te levantar. Alguém vai te ajudar a prosseguir. E o irmão Brana diz aqui no parágrafo 98, ele diz assim, ele já está na quarta, já passou pela primeira, segunda, e ele diz,
A quarta maneira, a quarta razão que existe para você seguir Jesus é a única fundação segura e firme sobre a qualquer coisa que pode ser edificada. Isso mesmo, é a única fundação sobre a qual se pode edificar. Todas as outras fundações são areia movediças. Em Cristo, a rocha sólida, estou firmado. Qualquer outra terra é areia movediça. Muitas pessoas edificam sobre riquezas. Elas tentam trabalhar para ver quanto dinheiro pode ganhar. Dizem, se eu não puder gastá-lo, meus filhos poderão depois de mim. Oh, que coisa! Que causa é esta que você está lutando? Isto está te levando de volta a uma escravidão. Se você se torna escravo do seu dinheiro, muitas pessoas talvez, você não precisa ser milionário para ser um escravo. Basta cobiçar o dinheiro e é tão culpado tanto quanto é um milionário, está vendo? Há simplesmente tantos centavonários quanto milionários que estão no inferno, porque é a sua atitude a respeito, é o que Deus tem lhe dado, é o que você faz com o que Deus tem lhe dado, é a sua atitude a respeito. Tanto milionário quanto centavonários, ambos estão edificados sobre dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se eu não gastar, meus filhos gastam. E que segurança tem isto? O irmão Brana diz, é a sua atitude. Eu lembro, quando eu era menino, novo, ali em Goiânia, eu estava falando para o irmão Gessé hoje, sempre eu morei por perto da igreja, nunca moramos longe. E tem coisa que marca a gente. E você pensa assim, valeu aquele esforço. Eu não sei como... Vocês nasceram no Evangelho? Sim. Eu não lembro, mas eu lembro do tio da Lília falar, o pastor Edmar Siqueira, de quando eles iam para a igreja lá no Buriti, a mãe dele ia com os meninos mais novos no cavalo, no arreio. Ele, como já era um dos mais velhos, ele tinha que ir andando atrás do cavalo, andando pelos trieiros lá, chovendo. Ele disse que muita chuva, às vezes, o cavalo escorregava e tal, e ele caía, escorregava e rolava na lama, mas indo para a igreja. E às vezes ele cansava, não dava mais conta, era longe, eu não lembro quantos quilômetros era, uns 9, 10 quilômetros mais ou menos, não é isso aí? Ou mais, não sei. Mas é mais ou menos isso lá do Mondede, lá no Buriti, mais ou menos isso, né? Mais de 10. Agora, uma criança andar 10 quilômetros para ir num culto e voltar, ia debaixo de chuva, voltava debaixo de chuva, e ele diz, às vezes eu cansava e não dava conta de andar, ele grudava no rabo do cavalo e ia de rabeira, arrastando os pés, a chinela no cascalho para descansar um pouco as pernas. E eu fico olhando e, gente, essa é a atitude. É isso que conta no final. Às vezes a gente vê assim, a coisa, como que ela começou lá no início, o que os primórdios da fé fez para abrir o caminho para nós passarmos hoje com tanta facilidade. A gente era muito pobre, meu pai sempre andava de bicicleta, e às vezes a gente ia para a igreja debaixo de chuva, a enxurrada derrubava a gente caía de bicicleta e molhava tudo, e chegava na igreja, assistia aquele culto ali na Senador Jaime, a igreja lotada, cheia de irmãos. Eu ficava vendo, menino, hoje tem tanto privilégio na igreja. Chegava molhado, vendo o pastor Cleomar falando hoje cedo de criação. É aquilo mesmo, a criação era aquilo. A gente chegava molhado, a mãe só falava assim, vai no banheiro, bebe água e vem para sentar. Sentava no banco? Não.
A igreja era lotada, não cabia lugar para menino no banco. Menino sentava no chão, debaixo do banco, nas pernas da mãe. E se cochilava, o beliscão acordava a gente. E se dormia, chegava em casa, apanhava e passava sal nas pernas. Agora, valeu ou não valeu? Valeu. Se não tivesse acontecido isso, eu não estaria aqui. Graças a Deus pelas chicotadas. Hoje não pode bater em filho, não pode corrigir. Mas por quê? Os costumes, as boas maneiras, as boas atitudes estão sendo corrompidas. Já se corromperam. Não se tem mais verdades, aonde se envolve a alma naquilo. Hoje se ouve muito, é prosperidade, é não sofra, é tanta coisa, mas aquilo que educa a alma, aquilo que realmente põe um ser humano para caminhar de cabeça erguida nas dificuldades, não existe mais. Irmão Brana disse, os púlpitos enfraqueceram. E aonde que existe isso? Na rocha sólida, em Cristo, no fundamento eterno. Fora disso, irmãos, é tudo fundamento mental, intelectual. É uma fé que não gera força, é uma fé que não gera característica da identidade cristã. O que nós fazemos na igreja? Você, quando está dentro de uma igreja, você se identifica, é com a sua alma, é com o seu caráter de cristianismo que você se identifica. Nós não identificamos igreja por título, por prédio, por o que tem lá dentro, não. Pode ser que às vezes na sua igreja não tenha nada. Nós temos que sentar em tijolo, no chão, mas contanto que aquilo alimente a sua alma, você está garantindo a sua entrada na eternidade. Aqui tudo passa, tudo é efêmero. Tanto faz ser um milionário como um centavonário, no fim todos terminam no mesmo caminho. É sepultura. Mas e a alma? Aonde que está a garantia daquela alma? Então, é a sua atitude a respeito do que você faz com aquilo que Deus põe na sua mão. Quantas vezes chegava do culto, a minha mãe só tinha arroz branco e repolho para fazer. E a gente comia aquilo, era gostoso. O dia que tinha uma mistura, às vezes ia no armazém lá por perto, lá, comprava lá algumas gramas de mortandela, fritava aquilo e comia com arroz branco, e ia para a igreja, e sempre envolvendo com as coisas da igreja. Não sabia quem que estava no governo, quem que ia entrar, quem que ia sair, mas o negócio da gente era ir para a escola, ajudar a mãe em casa e ir para a igreja. A gente não tinha muito, mas o pouco que tinha era muito bom, porque éramos, o irmão Brando disse, uma família. E o que a igreja é? A igreja é uma família. A igreja é uma extensão do lar. Por que o diabo quer acabar com as igrejas? Porque acabando com as igrejas, ele acaba com as famílias. A estrutura de uma sociedade é família. Agora a gente vê o modelo de mães que existe aí. Que tipo de filhos existirão? Com razão a Bíblia diz, se Deus demorasse muito, nenhuma carne se salvaria. Mas nós damos graças a Deus que o nosso amor não está esfriando. O nosso amor, pelo contrário, quanto mais aumenta as lutas, as dificuldades, quanto mais as coisas se tornam ferrenhas, mais nós aumentamos o nosso amor por Deus, porque sabemos que a nossa redenção está próxima. Então, as nossas riquezas não estão edificadas em coisas terrenas, nós estamos edificados em uma coisa que somente a revelação pode pôr na nossa alma. Às vezes a gente olha assim, meu Deus, eu fico olhando, eu gosto de ver coisas simples.
um pastor lá da África que já partiu, o pastor Agostinho. Eu fico olhando, como que Deus busca eleito? Deus, ele é incomum. Ele não trabalha no comum. O que trabalha no comum é raciocínio, é coisa humana. Mas Deus, ele trabalha no incomum e ele trabalha de uma forma que ele te pega pelo seu coração, pela sua alma. Pastor Agostinho, ali na África, já partiu, está do outro lado. Mas ele nos contando ali em Goiânia como que ele conheceu a mensagem. Ali na África, andando não sei por onde, lá naqueles lugares pobres, ele entra numa privada e o papel higiênico era uma mensagem de volta à palavra original. Caixa postal 15020, Goiânia, Goiás, Brasil. Ele falou, mas está estranho. E ele começou a ler aquelas mensagens que já havia, algumas folhas destacadas dela, que alguém já havia usado ali naquela privada. E o certo é que ele levou aquele livrinho que sobrou para casa. E lá na casa dele, lendo aquilo desceu, o que sobrou numa privada. Olha onde que Deus foi encontrar um pastor. Se tornou um grande pastor ali na África, evangelizou e hoje está lá o fruto do trabalho dele. E ele mandou uma carta para Goiânia, me manda mais desses livrinhos que eu quero conhecer mais disto. E Deus trabalhou naquela vida e aquilo produziu frutos, mas por quê? Deus buscou o seu eleito pela alma, pelo coração. É por aqui que Deus nos pega, é por aqui que Deus nos traz, é pela alma, é pelo coração. E quando isto está na sua alma, está no seu coração, a sua atitude sempre será correta. Nunca se desvirtua um eleito, porque não se desvirtua Deus, e é Deus que está na alma do eleito. Então não se pode mudar uma alma eleita nunca. Às vezes o diabo coloca uma deformação na carne. Ele machuca a carne, como ele machucou tanto a carne de Jó. Mas a alma de Jó ele machucou? Não. Deus não permitiu ele machucar a alma de Jó, mas a carne de Jó ele machucou, ele feriu ela, mas a alma de Jó estava tão íntegra perante Deus que Deus disse, não, eu tenho que abençoar novamente esse homem. O tanto que eu provei, o tanto que eu machuquei essa carne, e ele ainda bendizendo o meu nome. O irmão Brana disse que Jó teve tanta fé, que quando ele ia oferecer um sacrifício, ele lembrava dos filhos dele, que talvez poderia estar festejando demais e esqueceria de oferecer sacrifícios pelos seus filhos. E o irmão Brana diz que Jó ia lá e oferecia um cordeiro, e ele lembrava de toda a sua família. E quando aqueles homens vieram trazer as notícias que os filhos dele tinham morrido, ele dizia, bendito seja Deus, porque eu ofereci um sacrifício pelos meus filhos, eu coloquei sangue lá pela alma deles, Deus sabe melhor todas as coisas. E o irmão Brana diz que o último estado de Jó foi maior do que o primeiro, foi muito melhor, Deus restaurou em dobro. E ele disse que Deus deu a Jó todos os seus 7 filhos que haviam morrido. Quando Jó partiu, ele encontrou todos os 7 na eternidade. O irmão Brana fala isto. Fora os outros 7 que nasceram a mais. Ele não perdeu nenhum filho, porque é a atitude. A atitude de Jó diante das dificuldades foi glorificar a Deus, foi oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Quando a esposa dele diz para ele, Jó, por que o senhor amaldiçoou esse Deus? A Bíblia fala que Jó disse, como uma louca. Ele não disse que você é uma louca, ele disse, como uma louca falas tu, mulher.
Ele entendeu quem que estava usando aquela mulher para falar com ele. Ele diz: mulher, como uma louca falas tu, porém só daria Deus o bem e também não poderia ele me dar o mal? Bendito seja Deus. Agora, a nossa atitude faz diferença. A sua atitude faz diferença. Quantas e quantas vezes um filho é livrado da morte, o marido, a esposa, o lar, o trabalho. Quantas vezes aquilo é abençoado por Deus por causa de um. Às vezes é tudo incrédulo na família e só um eleito ali dentro. Deus abençoa aquela família por causa de um eleito. A nossa atitude é que mostra onde nós estamos edificados. É a sua atitude em posição a Deus é que mostra onde você está fundamentado, aonde você edificou a sua fé, irmãos. Quando você tem a sua fé em Cristo, o que vai te abalar? Esquerda, direita, não me interessa, cai 10.000 ao meu lado, 1.000 do outro lado, mas a Bíblia diz, aquele que permanece firme não é atingido. É ter arranhões? É até ótimo ter arranhões, sabe por quê? Nos arranhões que você prova para você mesmo o cristão que você é. Já pensou se Deus nos colocasse num pequeno barquinho, empurrasse, rio sem ondas, mansidão? Que graça teria ter tanto recurso na mão como nós temos e não poder usá-los? O que dá gosto de ser cristão é que quando vem prova, você tem recurso. Quando vem dificuldades, e aí, o que vou fazer? Vá até Jesus Cristo. Tem recursos, tem forças, tem ânimo, tem direção. Ah, mas quando vem a prova, vem a dificuldade, eu vou reclamar, vou murmurar. A irmã Brana diz que entra um demônio ali dentro, e aquilo vai abrindo portas. É como portas na porta. Ah, uma reclamação abre a porta da injúria vai para a calúnia vai para a difamação, e vai abrindo porta. Quando você acorda, você está num abismo que não retorna mais. Mas quando você é agradecido, quando você é contente com o que Deus te deu, com o que Deus está fazendo para você, também vai abrindo porta, a graça vai abrindo porta para você, e quanto mais difícil vai ficando e mais você vai agradecendo a Deus, aquilo vai abrindo porta, e quando você menos esperar, você está no céu. O que mais matou israelita foi a ingratidão. O quanto Deus fez por aquele povo e a ingratidão reinava no meio deles. Deus se incomodou com aquela ingratidão, falou: Moisés, separa-te aí que eu vou acabar com esse povo. Sai da frente, Moisés. Moisés tinha tanto amor por aquele povo que ele disse: Senhor, acaba comigo primeiro. E Deus respeitava aquele ofício, tanto que ele disse: Moisés, eu não posso acabar com você, não. Então também o Senhor não acaba com este povo, não. Esse é o verdadeiro ofício, é parar na brecha para o povo. Não é pôr o povo no buraco, não. Isto não é ofício de Deus. Mas o que Deus fez? Por causa de Moisés, ele foi abençoando Israel. Israel caminhou 40 anos.
Uma jornada que em 4 dias eles levariam para sair do Egito e chegar na terra prometida. Mas a murmuração fez eles caminharem 40 anos. Mas mesmo assim Deus não abandonou. A coluna de fogo estava lá, a nuvem estava lá, o profeta estava lá, a cura estava lá. Com tanta ingratidão, Deus ainda assim ajudava aquele povo. Veja o quanto Deus é paciente com a gente. Mas é a nossa atitude. Quando você está fundamentado em Cristo, Jesus é a sua única fundação, a única fundação segura, essa é a razão porque deveríamos estar nele. Ninguém mais tem essa fundação, ninguém tem riquezas como nós temos em nossa mão, não existe popularidade na mensagem existe revelação, posicionamento, direcionamento. O que é instrução? Já pensou, meu Deus, se eu tivesse que ter estudo para pregar a mensagem, eu estava enrolado. Eu nem estudo tenho. Se nós tivéssemos que ter conhecimento, instrução para estarmos aqui, nós estaríamos num caminho errado. Quem que deseja o sucesso do próximo hoje? É muito difícil nesse mundo que nós estamos vivendo, de tanta inveja. Inveja. O Brana fala, se o vizinho pinta a calçada de azul, amanhã todo mundo pinta a dele de azul também. Se o vizinho aparece com um carro melhor, todo mundo na vizinhança vai querer um carro melhor também. É um competindo com o outro. Já pensou se isso fosse assim no nosso meio? Aonde estaríamos nós? Mas a única instrução que nós temos aqui é do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai direcionando as coisas para nós. Nós não temos que preocupar. O que nós temos que fazer, irmãos, é descansar mais no que nós cremos. Às vezes nós cremos, mas não descansamos no que nós cremos. E quando você descansa no que você crê, Deus pode fazer mais. Então não é o quanto eu posso lutar para fazer, é o quanto eu vou deixar Deus fazer por mim. Eu não tenho condição de fazer nada. Meu Deus, se eu vou sair daqui agora, ligar o carro e vou chegar em Campinas, só Deus sabe. Mas de uma coisa eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Se eu ficar aqui esperando Deus me levar lá, não vai acontecer isso. Mas eu vou confiado na graça, eu vou confiado na misericórdia, eu vou agradecendo Ele vai tirando todos os empecilhos do caminho para nos fazer chegar seguros. Assim é na caminhada da fé. Você está agradecendo a Deus por tudo que Ele está fazendo, Ele vai tirando o perigo do percurso para nós. Então, agora é isso. Não queremos um monte de ignorância no nosso meio, mas queremos a instrução em seu lugar. Mas o problema hoje é que nós tentamos educar os nossos púlpitos. Por que os púlpitos estão se tornando fracos? Porque estão se tornando polidos. Estão se tornando educados demais, irmão. O evangelho não mudou, não. A Bíblia não mudou, não. Ela é a mesma.
Não tem como acrescentar e nem tirar nada, é a mesma de sempre e será até a vinda de Jesus. Mas se nós crermos com a nossa alma como isto é, eu não dou conta de viver, é uma coisa. Eu não dou conta de ser o que a mensagem pede para mim ser, é uma coisa. Mas eu dizer que eu não dou conta de viver e vou abrir as portas para ficar melhor para a carne, Deus não vai abençoar isso, não. Não é enlarguecer o caminho para facilitar para a carne. Sabe por quê? A carne é folgada. A carne, o irmão Brana fala que ela é como um burro bravo. O burro bravo, ele só é educado com um cavaleiro muito mais ignorante do que ele. Eu lembro uma vez, eu estava numa fazenda e o camarada lá, amansador de mula, ele disse, essa aí não tem jeito. Já cortei na espora, já machuquei no chicote e ela não tem jeito. Eu falei, o que você vai fazer? Ele, espera aí que você vai ver. Ele foi lá, pegou um monte de pimenta bode verde, amassou, pôs sal e foi lá e tacou no olho da mula. A bichinha ficou mansinha, ele ia lá e pegava no beiço dela e puxava ela para onde ele queria. Ele falou, só assim para ela ser educada e acostumar com a gente. Eu falei, a carne é isso. A carne, se você vai dando espaço, ela vai folgando, é como cavalo lerdo no arreio. Você aperta o arreio, ele incha a barriga. A hora que ele sentiu que você apertou, não vai apertar mais, ele afrouxa. E aí o arreio fica frouxo, ele anda do jeito que ele quer. A carne é desse jeitinho. Mas Deus, não. Deus ele não vai afrouxar a abertura do caminho porque eu não estou dando conta, porque eu não estou conseguindo. Irmão, é nós que temos que ajustar a mensagem, a palavra, porque Deus passou por isto, abriu o caminho para mim, para você, para que pudéssemos passar hoje com liberdade. Agora, a nossa atitude é que faz toda a diferença no final. E a sua coroação final depende da sua atitude durante a caminhada. Durante a sua caminhada de fé, é como numa escola, você vai fazendo provas durante o ano, aqui e acolá o professor de surpresa aplica um teste, e vale tantos pontos, e você vai acumulando pontos, chega no final do ano, você não alcançou tudo o que você precisa, mas o professor ele aplicou alguns testes surpresa, e você foi bem naqueles testes. Chega lá na hora de somar a média, não dá média. Mas espera aí, eu dei esse teste aqui, ele passou, dá ponto. Põe lá, faz tudo, deu ponto, deu média. Assim é a vida cristã. Você vai indo, vai passando por testes, vai passando por provas e dificuldades. E quando você chegar lá, o diabo tem um caderno cheio de anotação, cheio de fracassos, fraquezas, erros. E Jesus vai olhar assim e falar, ó aqui, ó. João Luiz, tal dia, tal hora, tal segundo, ele fez isso. Deus vai olhar e falar, você está enganado. Aqui não tem João Luiz, não. Você diz o seu nome. Quando chegar lá, que ele vem com aquele cadernão cheio de anotação contra você lá, Deus vai olhar e ele vai falar o seu nome, porque o que ele conhece aqui é o seu nome terreno. E Deus vai olhar e falar, aqui você bateu na porta errada, porque essa pessoa eu nunca vi, não sei quem é, não conheço. Uai, mas... Não, quando eu morri, quando eu dei a minha vida por ele, passei o meu sangue na alma dele, aquilo que ele era deixou de existir para mim, isso morreu, eu não lembro mais nada disso, eu não sei. E aí, sabe de uma coisa? Quando você chegar lá, Deus vai dizer para você sim, bom e fiel servo. Você lutou, você pelejou, você tentou com tudo que você podia. Teve hora que você achou que não ia conseguir, mas eu estava lá para te dar um empurrãozinho. Eu te ajudei e você chegou, sabe de uma coisa? Entre no gozo do Senhor, vá desfrutar das delícias eternas. Por isso não desanime, lute, prossiga e tenha fé pelo seu lar. Da mesma forma que Deus pôde dar a Jó
o que ele perdeu, ele pode dar a você também. Nós temos que ter fé para nós e para aqueles que ainda estão fracos na fé. Quando você age pela fé, Deus respeita, porque você está agindo pelo que Ele estabeleceu, e Ele não passa por cima do que Ele estabelece. O que Ele estabelece é da agora por toda a eternidade. Nunca vai falhar, nunca vai errar. Por isso, creia nisso, custe o que custar, haja o que houver, não abra mão da sua fé, do que você crê, porque na hora em que você não puder fazer nada, isto fará toda a diferença na sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de poder estar aqui com os nossos irmãos nesta cidade, ó Deus, pedindo ao Senhor que abençoe a cada um de nós, ó Deus. Sabemos que não fizemos tudo o que devíamos fazer, ó Pai, mas, Senhor, o que eu não consegui, o que nós não conseguimos, o Senhor nos perdoe, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a prosseguir por mais esse tempo que ainda estamos aqui nesta terra, ó Deus, lutando com a nossa alma, ó Deus, para poder te servir melhor, porque sabemos que nós, como humanos, te decepcionamos, mas o Senhor, como um Deus tão grande e misericordioso, nunca tem nos decepcionado, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos guarde, nos encha com o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos passar este mês e no próximo mês podermos ceiar novamente, crendo na vitória, no amor divino, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, nos guarde, nos livra de todos os males, e que quando o Senhor aparecer para nos buscar, que possamos estar na fila dos peregrinos da fé, ó Pai. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos agora para a Santa Ceia do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. As escrituras oficiais de Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e muitos que dormem.
porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Vamos também aqui em São João, capítulo 13, a partir do verso 12, a escritura do lava-pés. São João, capítulo 13, a partir do verso 12. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agora você ore a Deus consagrando o pão e o vinho para a sua santa ceia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de poder passar por tantos caminhos estreitos e difíceis, ó Pai, sem desanimar e nem vacilar na fé. Isto é uma vitória, isto é uma graça alcançada, ó Pai, para que possamos estar nesta jornada avante, sempre crendo no Senhor Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que todas as vezes que nós entramos na Tua presença, ó Pai, nós necessitamos do Teu sangue, do Teu sacrifício, ó Pai, para que nós não sejamos fulminados da Tua presença. Mas, Senhor Jesus, agora juntamente com estes irmãos, ó Pai, dedicamos a Ti este pão para este serviço, ó Pai, que seja para a vitória, para a cura, para a libertação, para a graça receber, ó Deus, para aumento da fé, unção da fé, ó Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai, pois sabemos que isto é uma ordenança, Senhor, e nós cremos que nós estamos fazendo a nossa parte como humanos, ó Deus, é pedir que o Senhor nos perdoe, nos livra de todos os males, ó Pai, para que possamos entrar na Tua presença como os Teus filhos, ó Deus, e poder participar desta comunhão tão santa para nós, ó Pai. Cremos que isto significa o Seu corpo que foi partido ali no Calvário para que cada um de nós, ó Pai, pudéssemos entrar na Tua presença e receber todos os benefícios que a nossa alma, que o nosso corpo físico precisa para esta vida, ó Pai. Pedimos que o Senhor santifique este pão para este serviço, ó Pai. Também pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe o vinho também, ó Pai, que seja santificado para este serviço, ó Pai, que ao tomarmos, ó Pai, este vinho, que representa o Teu sangue ali vertido na cruz, ó Pai, que seja os nossos pecados limpos e nós sejamos perdoados, ó Pai, e que possamos levar para onde nós formos as bênçãos eternas nas nossas almas, ó Pai, que o inimigo não tenha poder em nenhuma vida, em nenhum lar, ó Pai, em nada dos Teus filhos, ó Deus, mas que aonde a planta dos pés deles pisarem, que seja como aqueles filhos
filhos hebreus quando eles chegaram às margens daquele mar vermelho, ó Pai, que o grande profeta estava ali, ó Deus, e quando ele tocou naquele mar, ele se abriu. Ó Pai, nós temos uma grande mensagem, um grande Espírito Santo, ó Deus, que quando nós chegarmos no mar da dificuldade, no mar do problema, Senhor, que a Tua palavra toque ali para nós, ó Deus, e que tudo se mova da nossa presença, ó Pai, e que fique somente o Senhor e o Espírito Santo para nos ajudarmos, ó Deus. Pedimos, crendo que o Senhor fará isso por nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Podeis assentar. Vá orando pelo seu irmão, pela sua irmã, enquanto nós quebramos o pão. E disse Jesus: tomai e comei, fazei isso todas as vezes em memória de mim. E nós vamos fazer isso crendo que seremos abençoados mais uma vez. Eu vou tomar uma ceia, mas o nome do irmão é? Irmão Euclides. Eu vou lavar os pés dele e logo após os irmãos todos tomam a Santa Ceia.